falar, meu amor, sou crente, sim, eu tenho o prazer de te servir. Nasci de novo, hoje eu sou transformado. Tenho um advogado que na cruz morreu por mim. Tô na família do jejum na oração. Olá, turma, terceiro ano da Escola Olímpio Sampaio, tudo bem? Turma, a gente deixou na aula anterior uma pequena atividade, potencial elétrico. Recebi várias atividades e ficou aqui hoje para a gente entender um pouco desse consumo, dentro da ideia de potencial, o consumo, como ele acontece realmente na nossa casa, como a gente vai fazer a verificação de quanto tempo a televisão pode estar ligada, que consumo ela vai ter. Então, esse é outro ponto que a gente precisa entender enquanto aluno de terceiro ano. Isso são questões que são vistas em física no Enem. Esse tipo de tópico em si, que trata principalmente da nossa compreensão no real. Nós começamos a ideia de eletricidade, fomos aperfeiçoando. Hoje nós estamos passando para vocês aqui o que é real em si, que é o consumo de energia das nossas residências. O que mais consome energia aí na sua casa? Você sabe? Às vezes a pessoa diz é o ferro de engomar, é o ferro de passar, não é assim? Mas às vezes esse ferro não é usado. Então o que consome mais realmente? O que consome mais é aquele que muitas das vezes fica mais tempo ligado, mesmo tendo uma menor potência. Porque a gente confunde, né? O uso entre o ter. Às vezes a sua casa tem um ar-condicionado, mas não é usado constantemente. Então a ideia de potência e rendimento vem da ideia daí, tá bom? Então um forte abraço, vamos aos nossos estudos sobre potencial elétrico. Vamos começar entendendo a partir do que nós temos aqui para a nossa introdução. No nosso cotidiano, são várias as situações onde o conhecimento de física pode nos ajudar a tomar decisão. Como assim, professor? Simples, eu tenho aqui duas lâmpadas, uma fluorescente e aqui aquela que nem existe mais por aqui, mas é a incandescente. O que é mais vantajoso para a minha pessoa? O que é mais vantajoso? Usar uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada incandescente? E aí diz aqui, numa situação simples como escolher entre lâmpadas fluorescente ou incandescente, ou entre as duas, incandescente e fluorescente. Necessitamos da física para compreender o seu comportamento elétrico. Então, esses são pontos que a gente necessita estar vendo para se aperfeiçoar nesse tópico em si. Ok? Então, nossa aula começa a partir daqui com essa decisão de aparelhos eletrônicos ou lâmpadas em si. Tenho aqui dois aparelhos que normalmente nós temos aqui, quem vive no Nordeste quase não usa isso. Às vezes tem algum que é o chuveiro elétrico, mas o ventilador a gente necessita demais. Calorzão imenso, né? E aí a gente fica o seguinte, nos aparelhos elétricos a corrente elétrica transforma a energia potencial elétrica em outra forma de energia, principalmente a térmica e a mecânica. A térmica, no caso aqui, o chuveiro, né? A água fria fica quente. No caso mecânica, a energia faz com que o ventilador gire, né? Na ideia de mecânica, mas também tem a térmica porque ele esquenta um pouquinho. É a quantidade de energia transformada que pagamos às concessionárias de energia elétrica dos nossos estados, ok? Dessa forma, conhecemos as características da corrente elétrica que circula em cada aparelho, pode nos ajudar a escolher aquele que melhor se adequa às nossas necessidades, principalmente financeira em si. Então eu tenho aí os três aparelhos, o ferro, muito comum para nós, o ventilador e também o chuveiro elétrico. Eu trouxe para você aqui um exemplo de como acontece a potência da corrente elétrica, que é uma pilhazinha, a corrente circulando, passa na lâmpada e volta de novo, fazendo todo esse processo
em si da corrente. E essa circulação, veja, já esteve em contato com o conceito de potência quando estudado a energia na mecânica. Em eletricidade, a potência da corrente elétrica tem o mesmo significado. Veja aí, circulação de corrente, né? E aí diz que a carga elétrica recebe uma certa quantidade de energia potencial elétrica armazenada em algum lugar, né? No campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Quando a carga elétrica começa a circular pelo condutor, corrente elétrica, ao passar na lâmpada devido ao efeito Joule, a energia potencial elétrica é transformada em calor num determinado intervalo de tempo. Então aparece a luminosidade, mas também gera calor. Ok? Para nós do terceiro ano, isso daqui é muito comum. A potência elétrica, que é dado P igual a tal, dividido pelo tempo. Esse tal que eu coloquei é o trabalho realizado, transformação da energia em Joule. ΔT é o intervalo de tempo de transformação. Aqui no caso foi dado em segundo, então potência P é a potência elétrica dada em joules por segundo, que transformou-se em watts. Potência, watts. Corrente é diferente de potência. A corrente a gente dá em volts. 12 volts, 120, 110, 220. Já a potência é watts. Isso significa que, por exemplo, a corrente que passa na lâmpada tendo potência de 40 watts fornece, né, a lâmpada uma quantidade de calor de 40 joules por segundo. No cotidiano, dizemos que a lâmpada opera numa potência de 40 watts ou tem potência de 40 watts. É o mais comum para a gente aqui. Outros valores nominais dentro da física, só a título de informação, em eletricidade a potência elétrica passa a ser a grandeza muito útil porque permite medir o consumo de energia potencial elétrica de qualquer aparelho elétrico. Assim, os fabricantes de lâmpada, ferro, chuveiro, etc., passam a especificar em seus produtos pelo menos dois valores chamados valores nominais, que são a tensão nominal, ou a DDP, ou a corrente elétrica, que é o U, né? É a DDP, tensão da rede para a qual o produto foi fabricado, e potência nominal, potência consumida pelo aparelho. Então, se a pergunta é simples, se você tem um ferro de passar que consome 700 watts de potência, 700 watts, e uma lâmpada de 40 watts, se você ligar os dois simultaneamente, quem consome mais? Ah, professor, isso daí é simples. Quem consome mais é quem tem maior potencial. Exatamente isso daí. Ao colocarmos um aparelho em funcionamento, devemos observar que, primeiro ponto, se a rede elétrica na qual o aparelho vai ser ligado apresenta um DDP menor que a DDP nominal do aparelho, este funcionará em condições abaixo da normal. O aparelho funcionará desenvolvendo uma potência abaixo da potência nominal, ou seja, o funcionamento do aparelho é abaixo do normal. É tipo assim, eu liguei um aparelho que é para ser 220 em uma corrente 200, então vai haver uma pequena queda no seu funcionamento. E aqui eu apresento para vocês mais dois aparelhos de novo. E aqui existe aquela folhinha que a gente falou das nomenclaturas. Você observa que esse daqui é um aparelho que ele traz uma especificação já, 400 watts de potência, né? E ele precisa também dizer para a gente aqui o funcionamento, ele é de 230 volts. Nossa energia é 220, né? Então 230, até porque para não chegar a um limite final dele em si, tá bom? Então vamos nós aqui continuar com nosso conhecimento. Tenho aqui um papel de energia da CELP, isso é a Companhia Energética de Pernambuco.
No nosso caso, o papel de energia hoje era a antiga Coelce, hoje a gente tem a Enel. E lá vai constar todos os fatos que você deve aprender a ler. Sua mãe quer saber quantos quilos de energia ela consumiu. Ela quer saber quanto ela vai pagar. Por que vou pagar mais? Então esse é um estudo que a gente sempre faz na presencial, que é tá com papel de energia, discutir esses pontos em si. Então é importante você conhecer, tá bom? E aí nós temos o cálculo da energia elétrica, que é tal, vamos chamar aqui de tal, né, que é o trabalho, que é igual a potência vezes o tempo. Então, se eu sei qual é o trabalho, qual é o consumo do quilowatts-hora, fica mais fácil para mim pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo tempo, né? E aí eu encontro o total de quilowatts-hora, quanto consumiu, e depois disso eu consigo fazer outra coisa simples, que é o quê? Multiplicar pelo valor do quilowatts-hora que a empresa que fornece energia me repassa, tá bom? Então vamos nós em si. Eu trouxe aqui um exemplozinho básico, bem básico mesmo, diria eu simples, né? E eu trouxe para a gente dar uma lida. Uma lâmpada incandescente de 60 watts permanece ligada 8 horas por dia. Ela fica 8 horas. O consumo de energia elétrica dessa lâmpada ao final de um mês é igual a... O que eu vou fazer? Eu vou achar o consumo dela diário. Em seguida eu vou multiplicar pelos 30 dias para saber o consumo. E se eu quiser saber o valor, aí de repente você diz assim, mas o valor o valor do quilowatt de energia é 50 centavos, então eu consigo saber exatamente quanto essa lâmpada gasta, tá bom? Vamos nós ao consumo. Consumo mensal. Nós temos aqui, eu coloquei um Ezinho, energia consumida, potência e o tempo, energia consumida, potencial e o tempo. Como se trata de quilowatts, para mim não ter que transformar muito, então eu notei o 60 dividir por 1000, energia consumida é igual a potência dividido por 1000 vezes o ΔT, que é o tempo de funcionamento. Então eu tenho 60, que é o potencial, dividido por 1000 vezes as 8 horas por dia. Então essa lâmpada aqui, ela consome por dia, né? Transformei 60 por 1000, dividi, e agora eu multiplico por 8, que essa lâmpada consome 0,48 kWh. Isso no funcionamento por dia. Mas a pergunta foi quanto ela consumiria mensal, né? E aí eu vou para o mais simples do mundo. Pego 0,48, multiplico por 30, que são 30 dias no mês. Mês comercial, a gente considera isso. E eu digo para você que ela consome 14,4 kWh mês. Vamos pensar, se o quilowatt fosse R$1. Então essa lâmpada ia gastar R$ 14,40 até o final de um mês. Não é isso? Então, beleza. Isso é a ideia fechada sobre consumo. Vamos aqui um outro exemplo, o exemplo 2, não é bem sobre consumo, mas é uma observação do que nós falamos. Um estudante resolveu acampar durante as férias de verão. Beleza, normal, né? Em sua bagagem, ele levou uma lâmpada com a especificação na lâmpada 220 volts, isso é a corrente que ele precisa aplicar, e 60 watts, que é a potência. No camping escolhido, a rede elétrica é 110. Olha aí, ele levou uma lâmpada 220 e a rede elétrica é 110. Aí fica a pergunta, se o estudante utilizar a sua lâmpada na voltagem do camping, o que vai acontecer? Não terá luz, pois a lâmpada queimará. Será? Não, a lâmpada não tem por que queimar. Se fosse o inverso, se aqui fosse 110, aqui ó, se isso daqui fosse 110 e aqui fosse 220, aí queimaria, porque a potência estava bem maior, né? Então, no caso aí,
essa possibilidade aqui a gente considera descartada. Ela brilhará menos porque a potência dissipada será de 15 watts. A pessoa pensou em fazer uma divisão aqui, eu não sei como, né? E disse que seria 15. Ela brilhará menos porque a potência dissipada será de 30 watts. Ela brilhará normalmente dissipando a potência de 60 watts. Dentre as opções aqui, é importante a gente ter esse cuidado para responder a tal tópico em si, tá certo? O que vai acontecer normalmente? Essa lâmpada, ela brilhará bem menos se conseguir ligar, entenda, se conseguir ligar. Porque dependendo da lâmpada, se não for uma incandescente, uma fluorescente dessas mais baixas, ela nem liga, né? Então, é só o cuidado que a gente precisa ter com essa leitura em cima disso daqui, tá bom? Então, se o estudante usar a lâmpada na voltagem do campo, ela brilhará bem menos. Por quê? Porque a voltagem dela é 220, você ligou no 110. Ela não vai queimar, viu? Só lembrando disso. E quando a gente caiu pela metade aqui, caímos pela metade, a sua dissipação também cairá automaticamente. Então a gente tem que ela vai brilhar bem menos, em torno de 20, de 30 até menos, isso vai variar bastante da questão, tá bom? Então vamos nós deixando aqui com vocês uma questão. Essa questão só vai saber quem está conosco assistindo até o final, porque se você comentar até sexta-feira, até sexta, lá aqui no vídeo, tem que deixar no comentário seu nome, sua turma e a resposta correta. Você pode ver se foi a A, se foi a B, se foi a D. Eu vou acrescentar um ponto. Segundo ponto, você faz você copia normalmente, responde, me envia a atividade lá no Classroom. Se não tem Classroom, envia no meu privado, no meu PV. Mas conta como atividade da semana, tá certo? Se você só comentar lá comentar aqui no vídeo, você vai ter um ponto, mas é interessante que você também faça a atividade, ok? Então, turma, um forte abraço. Fico feliz de estarmos juntos aqui. Fica o meu muito obrigado para vocês. Um bom estudo, né? E tudo de bom.